Os gêneros narrativos, tais como novela, conto, crônica, romance, fábula, entre outros, possuem características próprias. No entanto, existem 6 elementos narrativos comuns a todos os gêneros. São esses: foco narrativo, narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. O foco narrativo trata-se da pessoa que narra a história, seja ela primeira pessoa do singular, neste caso tem-se o eu lírico, ou terceira pessoa do singular, quando o narrador não participa da história. O narrador é aquele que relata os acontecimentos. Existem 3 tipos de narrador. 1. Narrador-personagem, que é parte integrante da história, e o foco narrativo é necessariamente em primeira pessoa. 2. Narrador-observador. É aquele que presencia os fatos, mas desconhece os pensamentos dos personagens, é imparcial e não participa da história. 3. Narrador onisciente. Como o próprio nome já diz, está ciente de todos os sentimentos, emoções e pensamento dos personagens, que acabam difundindo-se por entre a narração. Personagem é o ser atuante da história. Pode ser uma pessoa, um animal ou um objeto, contanto que possua características humanas. Pode ser classificado em personagem principal, em torno de quem a história gira, ou personagem secundária, que ajuda no desenrolar da história, mas não é o principal articulador da trama. Os personagens principais são classificados em protagonista e antagonista. O protagonista é o mais importante da obra. Normalmente é o herói bondoso. Já o antagonista é o segundo mais importante, cujas ações vão de encontro à do protagonista, sendo classificado, muitas vezes, como o anti-herói maligno. As personagens podem ainda serem classificadas como esféricas ou planas. As esféricas são aquelas que mudam sua conduta ao longo da história, como o vilão que vira um herói. As personagens planas, por outro lado, não mudam seu comportamento e são chamadas de tipo quando apresentam uma característica exagerada a fim de que representem toda uma classe social e não apenas um indivíduo, como Robinson Crusoe, que representa os marinheiros. Enredo é a sucessão de acontecimentos executados pelas personagens, que determinam a história. Engloba o conflito, que é a confusão, problema. O clímax, que é o pico do problema, o ponto de maior tensão, e a resolução do conflito. O tempo pode ser cronológico, que segue as horas conforme o relógio, ou psicológico, que são as memórias ou os flashbacks. Espaço é o cenário onde se passa a história. Agora será apresentada uma fábula, breve narrativa que possui animais personificados e uma lição de moral. A Rã e o Boi, de Monteiro Lobato. Certo dia, uma rã que se encontrava em uma lagoa no meio da floresta, viu passar um boi, cujo tamanho lhe chamou a atenção. A rãzinha era muito pequena, não maior que um limão, e ao ver o corpulento boi, se encheu de inveja e decidiu se inchar até igualá-lo em tamanho. A rãzinha, enquanto ia se inchando, perguntava à sua amiga: "Eu já me enchei bastante para igualá-lo? Já sou tão grande como ele?" "Não", respondeu a amiga. "E agora?" "Tão pouco." "Eu conseguirei!" "Você ainda está muito longe", disse a amiga. E a pobre da rã se inchou tanto que explodiu. Moral da história: o mundo está cheio de medíocres, que por inveja mostram-se diante dos outros como grandes senhores. Nesta fábula, o foco narrativo é de terceira pessoa, e o narrador é o observador. As personagens são a rã, a amiga e o boi, sendo a rã a principal e a amiga e o boi as secundárias. Além disso, a rã pode ser considerada personagem plana, pois não muda sua determinação, sua atitude de crescer até atingir a altura do boi ao longo da fábula, e, consequentemente, uma personagem tipo, pois representa todos os medíocres. O enredo consiste na tentativa da rã de ficar do tamanho do boi. O conflito é ela querer ficar do tamanho dele, e o clímax é quando ela incha tanto que estoura. O tempo é cronológico, mas não preciso, e pode ser notado no início da fábula em certo dia. O espaço é a lagoa em meio à floresta.